Olá, crianças, a paz do Senhor, aqui é a tia Ana. Eu vou contar para vocês como foi a última ceia de Jesus, como ele passou pelo jardim e como foi a sua traição. Só para vocês entenderem, o nosso tema mensal desse mês de abril vai ser Passando pela Via Dolorosa. Eu vou até onde Jesus é traído, tá? A nossa referência está no livro de Mateus, no capítulo 26, do verso 14 ao 56, no livro de João, no capítulo 13, do versículo 21 ao 30, e no livro de Lucas também tem a referência no capítulo 22. Bom, para vocês entenderem como Jesus passou por essa via dolorosa, aí vocês também, além da nossa aula de hoje, que as tias vão estar falando, vocês vão assistir dos próximos domingos. Por exemplo, o segundo domingo é como foi o julgamento de Jesus. No terceiro domingo, vamos falar sobre como foi a crucificação de Jesus. E no terceiro domingo, como foi a ressurreição de Jesus. Aí vocês vão entender o sentido da verdadeira Páscoa, que representa a ressurreição de Jesus, tá bom? Aí, se vocês assistirem todas as aulas, vocês vão ver como Jesus passou por essa via dolorosa. Bom, então vamos iniciar aí contando como foi esse plano para matar Jesus. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento. Essa festa era chamada Páscoa. A Páscoa ela era uma festa sagrada da primavera, que era comemorada anualmente para relembrar o fato histórico da saída do povo do Egito, né? Quando o povo de Israel foram libertos do Egito. E faltava pouco tempo. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, um pouquinho antes dessa festa, eles estavam procurando um jeito para matar Jesus. Como que a gente vai fazer para matar Jesus? Mas eles procuravam fazer isso em segredo, porque eles tinham medo do povo. Vou mostrar só uma figura para vocês entenderem aqui o trama que eles estavam fazendo. Olha só, eles tramando. Dá para ver? Isso aqui, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, tava aí procurando um jeito. Como que a gente vai matar Jesus? Mas isso tem que ser em segredo, porque se o povo souber, eles vão ficar alvoroçados. O que a gente vai fazer? E sabe o que aconteceu? Satanás entrou em Judas Iscariotes. Ele era um dos 12 discípulos de Jesus. E aí Judas foi lá. Eu vou mostrar Judas para vocês, uma outra figura, só para vocês verem Judas. Olha aqui Judas. Judas, um dos 12 discípulos, ele foi lá combinar com os chefes do sacerdote como ele ia entregar Jesus. Gente, os chefes dos sacerdotes ficaram muito contentes. E Judas perguntou para eles: quanto que vocês me pagam para eu entregar Jesus? Quanto é que vocês vão me pagar? E eles pagaram para Judas 30 moedas de prata. Gente, Judas aceitou as 30 moedas de prata. Foi assim que ele combinou para trair Jesus. Que coisa, olha aqui o dinheiro, ele carregando aí uma sacolinha. Vou te mostrar aqui a figura, porque eu não tenho outro visual. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui é Judas, que ele pegou esse saquinho com 30 moedas de prata. E Judas aceitou. E aí ele começou a procurar uma oportunidade como entregar Jesus pro pessoal do sacerdote, lá o sumo sacerdote, sem que o povo ficasse sabendo. Crianças, isso nos serve de advertência, na verdade, para nós que seguimos a Jesus. Nós não podemos deixar o nosso amor por Cristo se esfriar. Não pode deixar ele acabar, né? Porque se a gente deixar, o pecado vai entrando na nossa vida, porque o pecado nos afasta de Deus. E isso pode levar a atrair Jesus, assim como Judas fez, né? E aí a gente pode trair Jesus e a sua causa. Aí vocês viram uma figura, olha só. Então, Judas traiu porque o amor dele acabou. Olha que coisa! E isso estava chegando já o dia das festas dos pães sem fermento, em que os judeus, né, matavam um carneirinho para comemorar a Páscoa. E o trama estava correndo lá. E como estava chegando o tempo para comemorar a Páscoa, aí então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vocês vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. E eles perguntaram:
que o Senhor quer que a gente preparemos? E Jesus respondeu: escutem, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um pote de água. E eles vão se encontrar com vocês. Vou te mostrar uma figura aqui só para vocês entenderem aqui, ó. Olha aqui. Jesus tinha falado para eles, ó, vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água e ele vai se encontrar com vocês. Vocês sigam esse homem até a casa onde ele entrar e diga ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele te mostrará, eles vão mostrar para vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. E aí vocês vão preparar ali o jantar da Páscoa. E aí eles foram seguir esse homem, vou tirar a figura, indo eles, e aí eles encontraram do jeitinho que Jesus falou. Encontraram a sala mobiliada e do jeito que Jesus havia falado, eles prepararam a Páscoa. E quando anoiteceu, Jesus e os seus discípulos entraram para comer. E aí eu vou mostrar para vocês aqui Jesus e os discípulos dele na mesa. Olha outra figura. Aqui. Anoiteceu. Aí Jesus e os 12 discípulos, eles entraram para comer. Subiram, foram lá comer e durante o jantar Jesus disse: como que eu tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. E enquanto eles estavam à mesa, no meio do jantar, Jesus disse: eu vou dizer uma coisa para vocês. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. E eles ficaram tristes. E um por um, e cada um deles começava a dizer: o senhor não está achando que sou eu, está? E o outro perguntava: porventura sou eu, Senhor? E cada um deles perguntava: sou eu, Senhor? E Jesus respondeu: é um de vocês. É o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem, ele vai morrer, como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que ele nunca tivesse nascido. E enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e agradeceu a Deus. Obrigada, Pai, por esse pão. E quando Jesus deu graças a Deus, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo... Aqui só mostrando Jesus depois no partir do pão. E aí ele deu aos seus discípulos, dizendo: graças te dou, ó Pai, pelo pão. Olha aqui o partir do pão. Jesus estava partindo e ele falou: peguem este pão. Isto é o meu corpo. E depois, em seguida, ele pegou o cálice e agradeceu a Deus. Agradeceu a Deus pelo cálice. E depois ele passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. E quando eles terminaram de comer e de beber, aí vou tirar a imagem. Aí Jesus disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Então o sangue representa a aliança de Deus com o seu povo. E aí Jesus disse: eu vou dizer para vocês que isso é verdade. Eu afirmo que isso é verdade. Mas nunca mais vocês vão beber desse vinho até o dia em que eu beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Aí eles cantaram louvores, cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos seus discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar. Pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Jesus estava falando para os discípulos dele mesmo, que quando ele fosse morto, os discípulos iriam fugir. Eles iriam ficar dispersos, porque eles iam ficar com medo. Isso é comum, né, da gente ter medo, viu, crianças? E aí Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão me abandonar. E os discípulos ficaram assim, pensativos. Mas depois que eu for ressuscitado, eu irei adiante de vocês. Eu vou para Galileia, só que eu vou à frente de vocês. Aí Pedro disse, porque ele ainda ficou pensando naquilo, Pedro disse: não, Senhor. Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos te abandonem.
Aí Jesus, com um olhar compassivo, olhou para ele e falou: eu afirmo a você, Pedro, vou dizer uma coisa para você, que nessa mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Aí Pedro ficou e repetiu com insistência: eu nunca vou dizer que não te conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. Não, eu não vou dizer que eu não conheço o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. E Jesus chamou os discípulos e foram, com os discípulos para o jardim do Getsemane. E aí Jesus disse para ele: vocês fiquem aqui. Olha, Jesus, eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês de Jesus falando para os discípulos. Olha só. Jesus falou para eles aqui, ó: sentem aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, só que ele levou consigo quem? Pedro, Tiago e João. E ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse para os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E aí Jesus foi um pouquinho mais à frente. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E aí Jesus voltou e ele encontrou os 3 discípulos dormindo. Ó, tá vendo aqui os 3 discípulos? Depois que Jesus voltou, ele encontrou os 3 discípulos dormindo. Então ele disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Eu vou tirar a figura. Vou mostrar para continuar. E aí Jesus disse para Pedro: vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Vigiem e orem para que vocês não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil é conseguir. E pela 2ª vez, Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, passa de mim este cálice de sofrimento. Se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então que seja feita a sua vontade. E ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono, eles não conseguiam ficar com os olhos abertos. E aí Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez. E Jesus dizia as mesmas coisas: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. E Jesus dizia: se não for possível ser afastado, mas que seja feita a sua vontade. E aí, quando Jesus voltou, e aí ele voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora. E o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos maus. Crianças, vamos entender uma coisa aqui, olha só. Só pra gente pensar. Jesus, ele estava lá no Getsemane e ele nos deixa um exemplo. Para nós que somos cristãos, que somos crentes. Que o que a gente deve fazer no tempo de grande angústia? A gente tem que fazer o quê? Voltar-se a Deus em oração. Que é nesse tempo de angústia, a gente voltando a Deus em oração e falando para Ele fazer segundo a tua vontade. Porque a gente temos que confiar em Deus, entregar a Ele toda as nossas angústias, as nossas aflições, para que seja feita a vontade de Deus. E só assim nós venceremos. E esse é um grande exemplo que Deus deixou no jardim do Getsemane, que mesmo ele passando por angústia, por aflição, ele foi orar. Mas ele pediu o quê? Não faça a minha vontade, Senhor, que faça a tua vontade. E assim, quando a gente estiver passando por um momento ruim, nós devemos fazer a mesma coisa. Falar para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. E a gente tem só que confiar. Porque no fim, por mais difícil que seja a situação do momento, no fim vai ter vitória, vai ter coisa boa, tá bom? Aí Jesus falou para eles, vamos continuar lá, Jesus falou para eles: levantem-se e vamos embora.
E aí eles levantaram e quando eles estavam indo embora, Jesus falou, vejam, aí vem, chegou a hora, olha lá, tá chegando o homem que está me traindo. E aí Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. E Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, ele conhecia o jardim de Getsemane. Por quê? Porque Jesus, ele já tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Jesus, ele já tinha se reunido e Judas tinha ido com ele para o jardim de Getsemane. E depois, quando eles chegaram, Judas foi lá até o jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, que eram mandados pelo chefe dos sacerdotes e pelos fariseus. Eu vou mostrar uma figura aqui para vocês. Olha aqui, ó. Chegaram aqui, tá vendo? Judas, né, que chegou com esse grupo de sacerdotes e eles estavam armados. Estavam armados com lanterna, tocha, com pau, enfim. Jesus sabia de tudo o que ia ali acontecer. E aí Jesus foi caminhando na direção deles. E Jesus caminhando então na direção deles, eles foram e aí Jesus perguntou para ele: quem é que vocês estão procurando? E eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus falou: sou eu. E Judas, o traidor, estava lá com eles quando Jesus disse: sou eu. E aí eles perguntaram de novo. Jesus perguntou para ele outra vez: quem é que vocês estão procurando? E eles responderam: Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu de novo: sou eu. E aí eles recuaram. E Judas estava lá com eles, no meio deles. E Jesus disse para eles: eu já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, deixam que esses outros vão embora. Mas o traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito assim, vou tirar a figura. Eles tinham dito assim: prendam o homem em que eu der um beijo. Esse foi o sinal que ele combinou. E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma figura de Judas traindo, dando um beijo em Jesus. Ó. Dá uma olhadinha aqui na figura. Tá vendo aí? Vocês estão conseguindo ver? E aí o traidor tinha combinado com eles um sinal. E ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. E Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. E Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, vou tirar. E quando Jesus disse para ele: façam agora. E aí eles chegaram. Aqueles guardas do sumo sacerdote prenderam Jesus. Vou te mostrar outra figura de Jesus aqui sendo preso. Olha aqui. Eles prenderam Jesus. Estão vendo? Tá conseguindo enxergar? Prendeu, mostrou direitinho? Mas Pedro, ele tirou a espada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Uma outra figura. Ó, vou mostrar aqui. Tá vendo aqui? Quando eles prenderam Jesus, Pedro tirou a espada e cortou uma orelha do sacerdote, ou do soldado. E Jesus falou para ele: parem com isso. E aí Jesus curou a orelha do sacerdote, do soldado. O soldado chamava Malcolm, né? Que eles como é que é, gente? E Malcolm, ele era o quê? Um dos empregados, né? Que eu tava falando aqui, do sumo sacerdote. Mas Jesus disse a Pedro: guarde essa espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber do cálice do sofrimento que o Pai me deu? E Jesus ordenou para eles, né? Como eu já tinha falado para vocês, parem com isso. E o que Jesus fez? Curou a orelha do moço lá. E em seguida, Jesus disse para ele: por que vocês vieram a mim? Por que eles estão vindo aqui me prender com espada, com pau, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender. Mas isso eu já sei, é para que se cumpram as escrituras. Eu vou mostrar Jesus
preso aqui. Eu vou tirar aqui, ó. A outra aqui de novo, Jesus preso. E aí Jesus disse para ele, mas isto é para que se cumpram as escrituras, né? E então todos os discípulos fugiram. E aí eles deixaram Jesus e fugiram. E eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. Eu disse que todos os discípulos fugiram, só que Pedro estava seguindo ele de longe. Então, crianças, a nossa história vai até aqui, até onde Jesus foi preso. Crianças, olha só, a gente deve seguir fielmente o Senhor Jesus, tá vendo? A gente tem que seguir ele fielmente, pedindo para ele força em oração, para que a gente possa ser leal, apesar das oposições. Então, a nossa historinha vai até aqui, até onde Jesus foi preso, e para a gente não entrar aí na próxima aula, né? Na próxima história das próximas tias, vamos terminar por aqui, tá bom? E aí não percam as demais, que as outras tias vão falar, que aí vocês vão entender como foi, ok? Beijo pra vocês!